Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Efésios. O livro de Efésios já está até aí, né? É uma palavra do Paulo, deixa eu explicar para vocês antes de ler. Uma palavra de orientação do apóstolo São Paulo. Ele falando exatamente para a igreja que estava em Éfeso, a igreja de Éfeso. Ela estava muito bombardeada pelas ações espirituais malignas. Lá era um lugar muito difícil, um lugar onde as pressões eram imensas, onde se dizia que lá nesse lugar estava o trono de Satanás. Para vocês terem uma ideia, era essa colocação que a gente vê um pouco mais na frente. Era um lugar muito desafiador. Eles adoravam uma deusa lá, e essa deusa tinha toda a influência cultural e espiritual sobre o povo. Era uma deusa chamada Diana. Eles fizeram um templo para ela que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão suntuoso e tão bonito que era esse templo. E Paulo viu e percebeu que a situação lá era espiritual, as dificuldades que existiam no lugar, principalmente para quem servia a Deus, para quem servia a Jesus. Ele veio e deu uma orientação para os irmãos de lá, nessa carta, como é que deveria ser o combate. Se havia uma situação de domínio espiritual no lugar, então era necessário combater. E ele começou dizendo assim: quanto ao mais, disse ele, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleçam em Deus e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados. O que é principado? O principado é domínio de região. O principado é que domina uma região. Contra potestades. Eu escrevi direitinho aqui o que é potestade, para ficar bem claro realmente, para a gente poder entender. Potestade é atributo de quem manda e impõe sua vontade. Contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, no espaço. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. O apóstolo São Paulo era um homem muito sensível com respeito às coisas espirituais. Ele tinha aquilo que nós chamamos de discernimento de espírito. Isso é um dos dons que a Bíblia diz que Deus dá para o seu povo, a capacidade de poder discernir o espírito, de poder perceber as coisas, se elas vêm do bem ou vêm do mal, se elas têm sentimento puro ou sentimento mau, sentimento ruim. E esse dom Deus dá unicamente para nós podermos então nos preservarmos. Porque quando você lida com o mundo espiritual, você tem que ter a percepção e o sentimento do próprio Deus para poder se proteger, para poder se resguardar. E diz a Bíblia que Deus dá muitos dons, e dentre os muitos dons que Ele dá, tem também esse dom que a Bíblia chama de discernimento de espírito, de poder realmente discernir o sentimento da coisa, o sentimento daquilo que vem contra você. E ele tinha essa percepção. Quando ele chegou lá em Éfeso, ele percebeu que a atmosfera era pesada e que era difícil entrar com o evangelho naquele lugar, porque o lugar já estava dominado, o lugar já estava completamente controlado por forças espirituais que criavam todo tipo de resistência à mensagem do evangelho, à mensagem de Jesus, a palavra que pudesse de fato mudar a vida das pessoas. E quando ele percebeu isso, ele teve a sensibilidade de notar que para aquela situação era necessário então nós entendermos que nós tínhamos que tomar posição de batalha, posição de luta, que não era alguma coisa que você tinha somente que olhar, que contemplar e deixar agir e exercer domínio, mas ele percebeu que era necessário então a igreja em si tomar um posicionamento
para não deixar que aquele domínio permanecesse, para não deixar que aquela situação continuasse do jeito que está, e era necessário então a igreja, de um modo geral, tomar uma postura e uma posição de verdadeiros soldados espirituais e travarem uma batalha, uma luta, sabendo que aquela situação que se estabelecia ali era uma situação de domínio espiritual que precisava ser resistido. E quando a gente fala sobre resistir, você vê na Bíblia, por exemplo, que uma das coisas que a palavra pede é resistência. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Tentando mostrar para nós que se trava uma batalha, se trava uma verdadeira luta. Por quê? Porque o outro lado tem princípio de potestade, de domínio, de fazer valer a sua vontade. E compete a nós usarmos as armas que temos para dizermos que não. Por quê? Porque essa vontade não se impõe só numa esfera mundial, não se impõe somente em uma esfera de cidade, mas se impõe sobre você, se impõe sobre a sua casa, sobre a sua vontade. São forças que vêm e que tentam dominar a qualquer um de nós a qualquer custo, porque a intenção é exatamente essa. E ele, percebendo isso, diz a palavra de Deus, que ele mandou a carta para convocar os irmãos para um comportamento de resistência, de lutar contra aquilo, tudo que estava acontecendo com respeito aos domínios das forças espirituais. E ele chegou e disse: olha, eu quero dizer para vocês a primeira coisa. Ele disse: a nossa luta não é contra a carne, ele falou, nem contra o sangue, disse Paulo, mas são contra potestades, contra principados, contra governos espirituais que exercem domínio e que querem exercer controle, disse ele. Quando ele disse isso, ele estava exatamente dando a definição de tudo aquilo que nós precisávamos lutar. Quando ele disse que não é contra a carne nem contra o sangue, ele quis dizer que a luta principal que nós temos não é contra o ser com uma estrutura de corpo semelhante à sua. Não é contra um ser que tenha sangue correndo nas veias como você tem. Não é contra um ser que você percebe com os seus olhos físicos, mas que tem uma estrutura de corpo diferente da sua e que tem um poder de ataque letal. É lutar contra o inimigo que você não está podendo ver. Você imagina só como isso pode virar uma noia na cabeça da gente. Você imaginar que você tem que lutar contra um inimigo, o inimigo que você não consegue perceber com os seus olhos físicos, mas que tem um poder de ataque letal e que vem contra você, você se sente totalmente vulnerável. Eu sempre digo que esse é o maior desejo de todos os exércitos. Tem um meio de poder fazer os seus soldados se tornarem invisíveis. Eles tentam de todas as maneiras usar armas que não sejam percebidas. Existem aviões hoje que o radar não consegue detectar a presença deles no espaço aéreo. Isso é a melhor estratégia, a melhor arma. Nós ficamos sabendo quando os Estados Unidos foram lá no Afeganistão matar o Osama Bin Laden. Ninguém sabia da arma que os americanos tinham. O que é que eles tinham? Eles tinham um helicóptero que não faz barulho. Que na hora um dos helicópteros deu problema lá, eles tiveram que explodir o helicóptero. Quando eles chegaram lá no terraço da casa do Barack Obama, eles explodiram o helicóptero exatamente para que ninguém descobrisse a tecnologia que o helicóptero tinha, que chegou silencioso lá no lugar. E todo mundo sabe que o helicóptero faz muito barulho, mas aquele que os americanos têm, que eles nunca mostraram para alguém, não faz barulho. Se soube porque eles tiveram que explodir um dos helicópteros lá, que acabou dando um pane, um defeito. Essa é a intenção, é vir sorrateiramente, que ninguém perceba, que ninguém note, que ninguém veja. Porque você tem ao seu lado o fator surpresa para chegar e atacar e destruir e não sofrer danos. E Paulo disse que o inimigo é assim.
São seres espirituais, que não têm um corpo igual ao seu, nem o meu, e nem tem sangue correndo nas veias, mas que têm um poder letal de destruição. Quando você para pensar que você tem que lutar contra um inimigo totalmente invisível, que não é perceptível aos teus olhos, você pensa, eu estou em total desvantagem. Se o outro lado é invisível e ataca, e tem poder de ataque, poder de destruição, e nós não podemos vê-lo, então quer dizer então que nós estamos totalmente vulneráveis. Você só não está vulnerável, e eu não estou, porque nós temos alguém do nosso lado que nos ajuda. No caso, o próprio Senhor Jesus e o próprio Deus, que a Bíblia diz que manda os seus anjos para nos guardar e para batalharem em favor da gente. E Paulo, percebendo isso, ele resolveu passar um ensinamento, uma informação. Como é que eu falo para eles poderem entender que eles têm que se armar? Como é que eu vou falar para os irmãos da igreja, para eles estarem atentos, porque eles têm então que estarem preparados e armados com as armas espirituais, porque o inimigo é perigoso, o inimigo é letal. E ele, Paulo, que era inteligentíssimo, ele usou uma didática para poder passar a informação. Se fosse hoje, ele ia usar um PowerPoint para poder explicar, mas naquela época ele não tinha um PowerPoint para explicar, e ele precisava colocar na cabeça das pessoas aquilo que ele queria dizer, para que eles se armassem e se preparassem. Precisava forjar na cabeça de cada um o entendimento que existe um perigo, que existe um inimigo, que existe um adversário, e que nós precisamos então nos prepararmos para podermos então enfrentarmos. Ele pegou, teve uma ideia. Eu vou explicar para ele o que eu quero explicar, fundamentado na armadura de um soldado romano. Todo mundo conhece soldado romano aqui, todo canto tem soldado romano, todo mundo conhece a roupa de um soldado romano. Eu vou fazer isso, pegar os detalhes da roupa de um soldado romano, e cada detalhe da roupa eu vou transformar num implemento espiritual, para que as pessoas entendam como é que tem que ser travada essa luta, como é que tem que ser travada essa batalha. E ele começou dizendo: olha, gente, primeira coisa que é preciso fazer dentro dessa batalha é você se cingir com a verdade. Diga glória a Deus. Cingir é vestir. Ele veio, mostrou para os irmãos isso aí. Um camisão que os soldados romanos colocavam primeiro no corpo, para depois colocar toda a parafernália deles para ir para a luta, para ir para a batalha, que era uma camisola. E Paulo disse: pois é, primeiro você tem que se cingir com a verdade, você se reveste com a verdade. O que ele quer dizer com isso? Que a primeira coisa que uma pessoa que quer ir para a batalha para poder vencer, ele tem que se revestir de Jesus na sua própria vida, se revestir com os ensinamentos de Jesus, porque é exatamente o que vai apoiar todas as outras armas que você vai poder usar. Você não consegue usar essas armas espirituais se você não estiver revestido com a verdade. Nós sabemos que a verdade é Jesus. Foi Jesus quem disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ele disse isso, ele estava tentando dizer para você que ele é a única verdade. Ele não disse que é uma das verdades, mas ele disse que ele é a única verdade. E a primeira coisa que nós precisamos é nos revestirmos com a presença dele em nossa vida. Diga glória a Deus. Depois que ele disse isso, ele começou a falar de cada peça da roupa. Depois que você se revestir da verdade, você, para estar preparado para a batalha, tem que usar a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Depois que o soldado colocava esse camisão, ele colocava essa peça de roupa de couro aí, que protegia todo o abdômen dele. É chamado de couraça porque era feita de couro. Isso protegia ele das punhaladas, protegia ele das batidas de espada, protegia ele de muitas coisas. A parte vital do soldado ficava protegida por esse couro resistente.
Não era qualquer coisa que varava esse couro. E ele disse: vocês vão ter que colocar a couraça da justiça. Por que ele falou isso? A necessidade que você tem de se revestir de Jesus e, consequentemente, ser uma pessoa justificada. Por quê? Porque quando você usa a couraça é para quem é justificado. Justificado no quê? No sangue de Jesus, na vida com Jesus, que o mundo espiritual olha para você e percebe que não tem acusação sobre você, ainda que você tenha imperfeições, ainda que você tenha falha, não há acusação, porque ainda que tente acusar você está envolvido com a verdade e está justificado pelo sangue de Jesus, e isso é uma proteção, é uma couraça que fica sobre você. Depois que ele falou isso, ele disse sobre uma outra peça, depois da couraça da justiça, ele fala sobre calçar os pés com o evangelho da paz. Vocês sabem que o grande problema às vezes que nós temos é não termos definição daquilo que somos, ou daquilo que cremos, ou daquilo que queremos. Quando você não tem essas convicções, não tem essas definições, você é levado por qualquer tipo de conversa. Qualquer coisa com forte emoção, às vezes nos convence, se nós não tivermos uma convicção, uma crença fundamentada. E quando ele disse isso, calçar os pés com o evangelho da paz, ele estava querendo dizer para mim e para você o seguinte: olha, gente, essa armadura que você precisa usar, você precisa calçar os pés com o evangelho. Por quê? Para poder ser levado pelo evangelho. Era isso que ele queria dizer. Vocês sabem que o cérebro dá o comando, os pés obedecem, e através dos pés você vai para onde você quiser, porque você é levado pelos seus pés. E ele estava querendo dizer que você seja levado pelo evangelho. Por isso que ele falou calçar os pés com o evangelho da paz. Por quê? Porque quando você é levado pelo evangelho, você não se perde. Você não perde a direção certa e o rumo certo da sua própria vida. O que as pessoas falam para você não vai ter poder de relevância se não bater com o evangelho, na qual você tem o seu direcionamento, onde você se permite ser levado. Eu digo isso para você porque tem muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, mas tem gente que joga qualquer conversa e leva para outros rumos, leva para outras direções. Tem muita gente que fala que tem convicção da sua crença e da sua fé, mas são fáceis de serem levados. São levados por emoções, são levados por profetadas, são levadas por conversa de visão e por tanta outra coisa, e a Bíblia diz que não. Se não tiver respaldo do evangelho, se não tiver respaldo da palavra de Deus, a Bíblia diz que você tem que rejeitar, que seja amaldiçoado para você, diz a palavra de Deus. Então a proposta do Paulo aqui é essa: calce os pés com o evangelho da paz. O evangelho não é de confusão, o evangelho não é de contenda, mas o evangelho é de paz, falou o apóstolo São Paulo. E se você se deixar levar pelo evangelho, você não se perde, ele quis dizer. Você não se perde no caminho. E ele falou que isso é uma das peças dessa armadura que nós precisamos então para travarmos essa batalha. Depois que ele falou sobre calçar os pés do evangelho da paz, ele veio com o escudo da fé. Para que o escudo da fé? Para proteger você dos dardos inflamados do maligno, ainda diz assim. Porque naquela época, quando havia batalhas, o inimigo sempre tinha uma flecha para jogar, na ponta eles colocavam o betume, botavam fogo e atiravam nas pessoas aquela flecha inflamada, pegando fogo. E para essa flecha, a couraça não resolvia.
tinha que resolver esse escudo de metal aí, que vinha, os soldados colocavam na frente e se protegiam. E uma das formas que os inimigos faziam também era jogar essas flechas para cima. Jogava essas flechas para cima e essas flechas inflamadas iam, davam uma volta e caíam em cima dos soldados do outro lado da trincheira. E eles usavam esse escudo para usar uma formação chamada tartaruga. Cada um colocava o escudo na cabeça e todos os soldados ficavam protegidos por um escudo do lado do outro que fazia uma proteção. E o escudo então protegia as suas vidas. O Paulo pegou esse escudo e disse: olha, você tem que ter a fé, porque a fé vai funcionar para você como um verdadeiro escudo. Como é que essa fé funciona? É quando o inimigo vem e articula palavras para tentar te abater, para tentar te jogar para baixo, para tentar dizer que você não está protegido, para tentar dizer que você é falho, para tentar dizer que você é imperfeito, porque quando ele quer, ele argumenta de todas as formas para tentar fazer você se sentir diminuído, e tem pessoas que embarcam exatamente nessa narrativa que o inimigo tem de tentar intimidar você, de tentar abater você. Mas a fé te sustenta, diga glória a Deus. Ainda que ele tenha algum tipo de narrativa, quem sabe até mesmo para tentar dar conotação de importância às suas imperfeições e às suas falhas, você sabe que você vive pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vive da fé, e você sabe, acima de tudo, que a fé te garante que você está justificado por aquele que você acredita. A fé é fundamental para proteger você. Ela funciona como um escudo. Da outra vez que eu preguei isso, eu falei da história de um português que eu conhecia chamado Alípio, que eu não vou contar a história dele agora, que vocês já ouviram. Mas vou contar uma outra história. Eu era pastor lá em Manaus e fui convidado para orar na casa de um pessoal que tinha uma filha que estava completamente possessa, trancada em um quarto. A família não sabia o que fazer. A menina se isolou. Já estava 15 dias sem tomar banho. Presa no quarto. Ninguém entrava no quarto porque todo mundo que tentava entrar lá, ela atacava, ela agredia. Ela vinha com violência porque ela estava tomada por forças espirituais. E vieram me buscar na igreja, eu fui lá. O pai dela, muito distinto: eu quero que o senhor ore pela minha filha. Vamos lá. Chegou lá e disse: onde é que ela está? Está aí no quarto, o senhor vai ter que entrar aí. Eu digo: o senhor vai entrar comigo? Ele disse: não, a gente não entra, porque quando ela entra, ela joga tudo que tem na mão. Ela é muito violenta. Aí o homem mandou eu entrar. Eu disse: o senhor não vai entrar? Não, é o senhor que vai entrar, para orar por ela, porque a gente está com medo, a gente não sabe mais o que fazer com ela. Menina de 17 anos, surtou, mas não era loucura não, era maligno mesmo. E eu resolvi entrar. A gente fica pressionado pela situação, que as pessoas começam a botar muita fé da gente, né? Eu já passei umas experiências assim feias desse negócio das pessoas botarem fé, que na hora eu tive que encarar. Ainda bem que Deus foi misericordioso. Uma vez aconteceu isso lá em Belém. Eu pregava no lugar e perto tinha uma invasão, e um camarada fez uma casa dele de madeira, totalmente de madeira, e o pessoal do bairro estava apavorado com ele, que ele se trancava na casa e dava cabeçada nas tábuas, que a casa era feita de madeira, e as tábuas soltavam da perna manca do lado assim. E ele tinha um facão desse tamanho. Quando um dia o pessoal foi me buscar para orar por ele, porque ele estava metendo pânico no bairro lá, e todo mundo sabia que o que estava nele não era normal. Chegou lá, o pessoal disse: olha, ele mora aqui. Eu disse: e aí? É o senhor que vai entrar aí para libertar ele. Eu digo: mas como? E o senhor toma cuidado que ele tem um facão desse tamanho. Eu fiz uma oração, eu tentei entrar, porque se eu conseguisse entrar e libertar esse homem, eu ia ganhar muita gente para Jesus, e não deu outra. Quando eu entrei lá, todo mundo tinha medo, porque o camarada vinha com um facão. Nesse dia ele não veio, ele veio e se dobrou diante de Deus, e Deus fez uma obra de libertação na vida dele. E todo o pessoal que me levou lá para libertar o homem, foi para a igreja, foram para a igreja tudinho, por causa disso aí. E nesse dia eu fui, chegou lá o homem e disse: você tem que entrar aí. Ela está aí dentro.
Quando abriram a porta, o mau cheiro do quarto era uma coisa assim que incomodava. E eu entrei, acendi a luz do lado, porque o quarto estava no escuro. Que eu acendi a luz, ela levantou do canto do quarto que ela estava agachada, ela levantou e veio na minha direção, dizendo para mim assim: quem és tu que vieste aqui para me expulsar? Tu não é nada. Falou na minha cara assim: tu não é nada, tu és um fraco, tu és um fraco. Começou a me intimidar. É a narrativa da coisa que vem. Tudo é muito psicológico do inimigo. Ele vem para tentar ver se você tem fé. Se você ficar, eu sou fraco mesmo, você acaba sendo dominado por ele. Ele veio com essa narrativa: você é um fraco, você é um fraco. Eu olhei para mim, já estava me intimidando com aquelas palavras, porque você vai lidar com uma coisa assim. Eu era magrinho, eu digo, sabe que porque eu sou muito magro, ele está achando que eu sou fraco? Eu era bem magro. E ela veio na minha direção, dizendo que eu era fraco. Nesse dia aconteceram 2 fatos. Quando ela veio, que se levantou, que disse para mim isso, eu não tinha outra palavra a dizer, a não ser usar a própria palavra de Deus, e eu disse para ela o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu disse essas palavras, eu não tinha o que dizer, eu posso. Essa palavra é muito abrangente do apóstolo São Paulo, que você pode tudo, até ficar sem comer, até passar luta, passar dificuldade, você supera tudo, ele quis dizer. Não é só coisa boa não, é coisa difícil também, que você sobrevive. No meio das situações piores, você tem a capacidade de suportar tudo, porque Deus está fortalecendo você. Quando eu disse isso, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, ela colocou a mão nos ouvidos, para não ouvir. Eu vou explicar para vocês por que ela fez isso. Na mesma hora eu disse isso: se você não se blinda na sua fé, ele vem e domina você na conversa. Tinha um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele, ele foi fazer uma oração por um rapaz que estava possesso por um espírito maligno, e quando ele chegou lá, o demônio disse assim para ele: olha, tu não vai me expulsar não. Sabe por que tu vai me expulsar? Tu vai ter que chamar o teu chefe. Tu não vai me expulsar porque tu não paga o teu dízimo. Falou isso para ele. E ele ficou apavorado, porque ele estava atrasado 2 meses. Sabe o que ele fez? Ele foi lá atrás do pastor, líder dele lá, para ir lá expulsar o demônio. Quando chegou lá, o pastor disse: o que, rapaz? Tu caiu nessa conversa? Não tem nada a ver esse negócio de dízimo para expulsar demônio, não. Dízimo é uma coisa entre você e Deus. Se você não dá, você só deixa de receber a promessa que Deus prometeu, mas não tira a autoridade de você não. Vai lá e diz para ele o seguinte: com dízimo ou sem dízimo, você vai sair. Ele disse: é mesmo? Mas não é o senhor que é o chefe dele. Não, vá você. Ele voltou lá e disse: demônio, o problema é o seguinte, o chefe mandou dizer que com dízimo ou sem dízimo, tu tem que sair, então sai, no nome de Jesus. Ele mandou sair, e o demônio saiu. Por quê? Porque tem essa intimidação. A Bíblia chama isso de sofisma, que falou o apóstolo São Paulo. Lá em 2 Coríntios 10, ele diz que anula sofisma. A palavra sofisma significa argumento falso, que é uma coisa muito do maligno, de argumentar falsamente para tentar ver o nível da sua fé. Se você não tem fé, você recua com medo. Mas se você tem fé, você tem aquele sentimento seguro de que quem está com você é mais forte do que ele. Aí você vence. E o escudo da fé é para isso, é para proteger você, para proteger sua mente, para que você não se intimide quando as coisas se levantarem de uma maneira violenta, com o intuito de abater você. E depois que Paulo falou isso, ele disse que você tem que colocar o capacete da salvação. Onde é que fica o capacete? Na cabeça. O que ele estava querendo dizer para os irmãos era o seguinte: irmãos, salvação é uma questão de cabeça, de consciência.
Tenham certeza disso, que esteja na cabeça de vocês, que vocês são salvos, que vocês são de Deus, que vocês são de Jesus, que você se comprometeu com Ele, que você entregou a sua vida para Ele e que você tem compromisso com Ele, e você tem que ter consciência disso. Porque uma das coisas que mais a gente ouve é alguém julgando ou questionando se você é ou não é salvo. Nós vivemos debaixo desse questionamento. As pessoas nos julgam pela aparência, nos julgam por detalhes, nos julgam, não, aquele ali precisa ser salvo, aquele ali não é convertido. E sempre você vê que as pessoas têm alguma coisa para tentar dizer sobre você, e se você não tomar cuidado, você percebe que você fica até em dúvida daquilo que você é, porque de repente alguém chega e diz, baseado em algum dogma, não, ele não é por causa disso, não é porque não corta, é porque corta o cabelo, não é porque deixa o cabelo crescer, não é porque não sei o quê. E as pessoas então começam a fazer uma série de associação da salvação com outras coisas, e baseado naquilo que você realmente entende de você, você pode ficar inseguro. Só que você não tem que estar inseguro de nada. Se você tomou uma decisão com Jesus, se você está envolvido com Jesus, pode o diabo aparecer para dizer que você não é dele, você tem que ter consciência que é dele. Por quê? Porque o capacete funciona como uma proteção de certeza e de consciência, que você precisa saber que você é de Jesus. Quem é de Jesus aqui, diga amém. Você tem certeza disso? Amém. Você tem que ter consciência disso. Ninguém pode abater você baseado na sua filosofia ou na sua forma de ver as coisas, tentar traçar um julgamento com respeito a você e querer dizer que você não é de Deus, que você não é convertido, que você não tem compromisso com Deus ou que você não é salvo. Isso é uma questão de consciência, e ele fala para nós então usarmos o capacete da salvação. É o último, né? E depois que ele falou para nós usarmos, ele falou ainda de uma outra coisa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É outra coisa que você tem que usar. Por que espada? Para que é que serve espada? Para limpar a unha? Não. Espada é um instrumento de ataque. Você usa a espada para ferir, para atingir. E baseado pelo que disse o apóstolo Paulo aí, a espada que você vai usar é o quê? A palavra de Deus. Ela tem poder de ataque. Ela consegue ferir, mas não é você não. Ela fere o inimigo. Vocês lembram que eu falei para vocês daquela passagem? No episódio lá, que quando eu disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a menina tapou os ouvidos? Por quê? Porque fere a palavra de Deus. A palavra de Deus fere o maligno. A palavra de Deus fere os adversários espirituais. Fere. E Paulo está dizendo para você, sempre que se sentir abatido, você usar a palavra. Quando o inimigo vier realmente com as falácias para tentar te intimidar, que você use a palavra. Não foi isso que Jesus fez na tentação? Ele foi tentado, e lá o que foi que ele fez quando foi tentado? O inimigo chegou, usou todo tipo de narrativa. Chegou e disse, rapaz, tu tem certeza que tu és o Filho de Deus? Por que tu não transforma essas pedras em pães e come, rapaz? Me mostra. Ele estava tentando trabalhar em cima da dúvida, que é uma das coisas que mais o inimigo da vida da gente tenta trabalhar, é na dúvida. A palavra dúvida vem de dois, seguir em duas direções, é quando você fica dividido. E ele chegou lá para tentar, eu já até falei para vocês, que Jesus passou a ter consciência real daquilo que ele era, daquele momento para frente. Até antes ele era uma pessoa normal, a mãe dele que falava, mas ele não operou nenhum milagre, não tinha nenhuma experiência sobrenatural antes do dia em que ele fez o jejum e fez o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. Antes ele era uma pessoa normal, com vida normal, sem poderes miraculosos, mas vivendo a vida dele, estudando inclusive. E ali começou o ministério. E ele
estava começando ali, o diabo sabia, eu vou lá, porque ele não viu nada, ele não cooperou nada, ele pode estar na dúvida. E ele chegou usando sempre essa argumentação de dúvida: se tu és, se tu és, se tu podes. Isso, sempre botando a dúvida em Jesus. E chegou: por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Jesus não estava ali para fazer a vontade do diabo, ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Diz a Bíblia que quem levou ele para o deserto foi o Espírito de Deus que levou. É a Bíblia que diz isso, que ele foi levado pelo Espírito. E o diabo chegou lá e disse: por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Me mostra aí, para ver se tu tem certeza que tu és mesmo, jogando em segurança. Jesus pegou, sacou da espada, que Paulo falou, e deu a primeira espadada, falando um texto, parece-me que lá de Deuteronômio, no capítulo 6, deu a primeira cipuada dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi o primeiro golpe. Ele pegou o primeiro golpe, mas ele ainda ficou: poxa, mas eu vou fazer mais uma tentativa. Pegou Jesus, levou para o alto do pináculo de um templo, para uma torre. E ele, quando quer convencer, ele usa de todo tipo de artifício. Ele pensou: vou ter agora que florear a minha tentação com um texto da palavra de Deus, porque vai ficar mais bonito, vai ficar mais gospel. Eu usar um texto da Bíblia para poder criar essa situação de tentação. Ele chegou e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, por que tu não te joga daqui lá embaixo? Aí ele usou o texto gospel: porque está escrito. Se ele falou que estava escrito, porque ele já tinha lido. E ele citou para Jesus o quê? Um trecho do Salmo 91. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Aí Jesus sacou da espada e deu mais uma cipuada, dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí deu a segunda lapada. Espada serve para isso, para atacar, para ferir. E sempre que eu falo isso, eu gosto de chamar a atenção dos irmãos. Tem gente que acha que a proteção da vida dele está no Salmo 91. Aí a gente acha: bem, eu tenho que ter o Salmo 91. Eu fui uma vez na casa de uma irmã, a Bíblia estava amarela, porque ficava aberta em cima de uma mesa no Salmo 91. Eu disse: irmã, por que está aberta ela? Não, porque aqui eu ponho aqui que é para Deus proteger a casa, né, pastor? Está no Salmo 91, era um amuleto gospel, estava lá. A gente vai e pendura Salmo 91 na parede, porque é para proteger a casa. Não protege nada. Se o Satanás tivesse medo do Salmo 91, ele não citava um trecho para Jesus. Ele não tem medo disso aí, não. Tem medo de citar a Bíblia, não. As pessoas têm que entender que o bom do Salmo é a promessa. Mas quando você lê a promessa, você vai ver que no final do Salmo está dizendo o quê? Que aquilo é uma promessa para as pessoas que se apegaram a Deus com amor. Diga glória a Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, diz o finalzinho do Salmo, tentando dizer para nós o seguinte: que toda aquela promessa do Salmo, ela é uma promessa de proteção para quem de fato está apegado a Deus. Diga glória a Deus. Não é pendurar na parede, nem deixar a Bíblia aberta que vai resolver nada, mas é a promessa que funciona quando você se apega a Deus com amor. E você percebe que o inimigo sempre pegou a espadada. Ele pegou a espadada da segunda vez quando ele tentou fazer isso, e ele tentou mais uma investida. Pegou Jesus, levou para o alto de uma montanha e disse: olha, tu está vendo essas cidades, esses reinos, esses povos? Tudo eu te dou, eu dou tudo para você. O poder político desses lugares aí está na minha mão. Eu faço você rei sobre essas cidades, eu faço você rei sobre essas nações que você está vendo aí, te dou o poder agora, disse ele para Jesus. Porque ele tinha o poder sobre aquelas nações. Eram nações que não eram comprometidas com Deus Todo-Poderoso. E ele controlava, politicamente falando. E ele foi e prometeu para Jesus: dou para você poder, o poder político dessas nações e dessas cidades e desses povos. Para eu dar para você o poder sobre tudo isso, você só precisa fazer uma coisinha: se prostrar aqui e me adorar.
Aí Jesus puxou da espada e deu a última espadada nele, dizendo o seguinte: vai-te, Satanás, porque também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando Jesus disse isso, os anjos vieram e serviram o pão para Jesus. Diga glória a Deus. Meus irmãos, é aquilo que falou Paulo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um dos textos lá de Efésios. Olha só, porque a nossa luta não é contra tomar a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, estar pois cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Serve para isso, para atacar. Você tem que conhecer a Bíblia, porque quando você conhece a Bíblia, você usa ela como argumento de ataque. É a arma que Paulo estava propondo que as pessoas usassem para poder se proteger, para poder se defender. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que ter a resposta certa no momento dos ataques, você tem que ter consciência das promessas que existem para você não ser levado, para você não ser intimidado, para você não ser dominado, você tem que ter consciência disso. E todas essas promessas de proteção, de livramento, estão aqui na palavra de Deus. Amém? Assim que nós travamos a batalha. E essa batalha vem contra nós em casa, vem contra a nossa família, vem contra os nossos interesses, vem contra os nossos sonhos. Todo tipo de resistência a Bíblia nos adverte que vem contra nós. Vem contra a igreja, vem contra nós. Vocês pensam o quê? Que igreja não é atacada? Também é, e de vez em quando a gente está sofrendo baixa. É uma guerra. As baixas acontecem dos dois lados, gente. Só que a gente se ergue. Quando o inimigo vem, que nos dá um golpe, que a gente fica abatido, a gente tem que quem se sustentar para se levantar novamente, amém? Nós temos Deus, nós temos Jesus. E dentro dessas batalhas espirituais, só tem um vencedor. Se nós estivermos com Jesus, e o vencedor sempre é Jesus, porque Ele nunca perde nem empata, Ele ganha todas. Por quê? Porque Ele pagou o preço para a minha vitória e para a sua vitória. Então se sustente nele, se proteja nele. Quando você perceber que alguma coisa é estranha, que não está dentro dos padrões, que tem conotação espiritual, usa o nome dele. Foi Ele que mandou usar o nome dele. Ele que disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão em serpente, em meu nome falarão em línguas, e tudo no nome dele. Só quem tem autorização para usar o nome dele é aquele que crê. Foi ele que disse. Que você crê, você recebe a autorização para combater no nome dele. Então tudo que você achar de anormal, de estranho, use o nome dele. Por quê? Porque você está autorizado pela própria palavra. Se você é dele, você pode usar o nome dele. Se você usar o nome dele, o outro lado espiritual tem que respeitar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele, Jesus, é todo poderoso. Então confie assim, creia assim e use essa armadura de Deus. Essa armadura espiritual que esteja com você, preparado para a guerra, preparado para lutar. Por quê? Porque a batalha não para. Jesus disse o quê? Lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, disse ele. Já deixando claro que a vida aqui não é fácil, as aflições surgem, elas aparecem, mas o que ele disse? No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, não fica desanimado não, porque eu venci o mundo, disse ele. E se ele venceu, ele está querendo dizer para você, que se você está com ele, você está bem, porque ele venceu
para que você possa vencer também. Com Jesus você vence, com Jesus você se supera, com Jesus você não é fraco. Por quê? Porque Ele renova sempre as suas forças. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude nesta noite no nome de Jesus. Amém?